Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora pra aula, pessoal. Vamos lá, pessoalzinho. Seguinte, vou pegar um marcadorzinho laser aqui para ficar interessante pra gente. Primeira coisa que vocês têm que lembrar em genética, dentro de tudo, da introdução e tudo mais, da primeira lei de Mendel principalmente, é que existem algumas formas dessas dominâncias aparecerem nos exercícios, tá? A primeira forma que eu vou falar para vocês é a herança com dominância completa, que é dividida em uma herança dominante e uma herança recessiva. Qual que é a diferença das duas? A herança com dominância completa no grupo da herança dominante vai ser o alelo dominante que vai determinar a característica específica, tá? Por exemplo, a acondroplasia ou o nanismo, tanto faz. A acondroplasia é um tipo de nanismo. Quem mostra que a pessoa vai ser acondroplástica, ou seja, que ela vai possuir acondroplasia, vai ser um alelo dominante. Diferente da herança recessiva, certo? Como exemplo aqui o albinismo, aonde quem mostra a existência dessa característica vai ser um alelo recessivo, certo? Olha que legal esse esqueminha aqui, ó. Mostra aqui, no caso, uma herança recessiva. É um exemplo, certo? De albinismo. Então, tem aqui um indivíduo normal, que é heterozigoto, e um indivíduo normal, que também é heterozigoto, onde o dominante seria o gene normal e o recessivo, o gene do albinismo. Por que ambos não possuem albinismo? Porque o albinismo é uma herança recessiva, ou seja, só quando o gene recessivo apresentar em dupla presença, ou seja, quando ele for apresentado aqui de forma dupla, seria o azinho, aí sim o indivíduo seria albino. Então, no cruzamento desses dois seres aqui, ó, azão-azinho com azão-azinho, eu vou ter 25% de azão-azão, homozigoto dominante, 50% de azão-azinho, heterozigotos, e 25% de homozigoto recessivo, que seria o indivíduo albino. Então, o albinismo é tratado de forma recessiva. Para a gente conseguir entender isso aí, vamos fazer dois exercícios. O primeiro aqui do Enem 2017, tá? Esse é para entender a herança dominante. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas do mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas. Anote essa informação. As pessoas não anãs são homozigotas recessivas para o gene determinado dessa característica. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Também anotem isso, pessoal. Em exercício de genética é sempre bom ir grifando as informações que ele nos dá. Tá? José, então, vai ser casado com Laura, que não é anã. Aí ele pergunta, qual que é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Bom, vamos resolver esse exercício juntos. Olha aqui que interessante. Primeira coisa que eu disse para vocês. Grife as informações. Ó. Não anãs são homozigotos recessivos. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo, também é importante grifar. E ele é casado com Laura, que não é anã. Todas as informações foram dadas. O que eu preciso fazer? Primeiro, definir quais são os alelos do meu exercício. Aqui no caso, o azinho mostra a estatura normal e o azão mostra a acondroplasia. Professor, azão é o causador da característica? Sim, porque é uma herança dominante. Tá? Aí eu começo a fazer as anotações. Primeiro, dos pais de José. Falou que a mãe é azão-azinho e o pai é azinho-azinho. Como assim? Ó? José é um anão, filho de mãe anã. Se a mãe é anã, ela precisa ser azão alguma coisa. No caso, azão não poderia, porque azão seria um caso de deleção, ou seja, o indivíduo nem nasceria, morreria dentro do útero. Por isso, azão-azinho. E o pai sem nanismo, azinho, tá? Agora, o José. Por que eu sei que o José ele é azão-azinho? Porque ele é filho da mãe, que é azão-azinho, e do pai, que é azinho-azinho. Se a mãe passasse o azinho para ele, o pai também passaria o azinho, e ele não seria acondroplástico, ele não teria acondroplasia. Por isso, a mãe passou o azão e o pai passou o azinho, e ele ficou azão-azinho, ou seja, ele possui nanismo. E Laura, que é normal, ela é azinho-azinho.
Do cruzamento de José e Laura, que a gente fez aqui do lado, ó, eu tenho o José azão, azinho, a Laura azinho, azinho, cruzando os dois, azão com azinho, 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 azão com azinho, 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 azinho com azinho, 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 azinho com azinho, 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 dando no final 50% dos casos azão, azinho, ou seja, com nanismo, e os outros 50% azinho, azinho, sem nanismo, tá? Agora ele pergunta, qual que é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã? Aqui fica uma atenção. Filha quer dizer que ele quer do sexo feminino, tá bom? Então a gente coloca filha, ser do sexo feminino e com o nanismo, ser azão, azinho. Para ser do sexo feminino é 50%, meio de chance. E para ter o nanismo, lembra aqui do azão, azinho, 50%, mais meio de chance. Como é E, ou seja, tem que ser do sexo feminino e com nanismo, a gente multiplica as probabilidades. Meio vezes meio, 1/4, que dá 25%, ou letra B, tá? 25% de chances desse casal ter uma filha anã. Agora, outro exercício. No caso de uma herança recessiva, tá? Herança com dominância completa, mas nesse caso, quem causa a característica é um gene recessivo, tudo bem? O albinismo é caracterizado pela ausência de pigmentos na pele e estruturas epidérmicas, em função da incapacidade de produção da melanina. O gene alelo recessivo não produz a forma ativa da enzima que catalisa a síntese da melanina. Considerando-se o fato de um homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, sendo ele filho de um pai normal e uma mãe albina, e ela filha de um pai albino e uma mãe normal, certo? É correto afirmar que a probabilidade de esse casal ter uma filha albina é de... Lembrando, primeira coisa, vamos grifar as coisas principais. Homem e uma mulher possuírem pigmentação da pele normal, ou seja, eles não são albinos, tá? Ele, filho de um pai normal e uma mãe albina. Opa, se o cara é normal, mas tem mãe albina, quer dizer que esse cara é heterozigoto, tá? E ela, filha de um pai albino. Opa, outra informação importante. Se ela é normal, mas tem um pai albino, ela também é heterozigota. Tudo bem? Então vamos fazer essa característica aqui. Primeiro, quais são os alelos? Azinho, referente ao albinismo, azão, referente à normalidade. Dentro desse casal, o homem e a mulher são heterozigotos e a gente faz o seu cruzamento. Ó. Azão, azinho com azão, azinho, eu vou ter azão, 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 azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho, e azinho com azinho, 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 certo? Olha a pergunta dele. A probabilidade desse casal ter uma filha albina é de novo, filha do sexo feminino, 50% de chance, coloquei meio aqui. E albina, quantos por cento de chance? Ó? É 1 em 4, ou seja, 25%, 1/4. Meio vezes 1/4 vai dar 1/8 de chance, que é representado pela letra A. Primeiro assunto, matamos, galera. Bora para o segundo. Bom, pessoal, o segundo padrão de dominância é o que a gente chama de herança com dominância incompleta. O que seria essa herança com dominância incompleta? Olha aqui o exemplo que eu tenho para essas flores. Eu tenho uma flor vermelha, que é caracterizada pelo genótipo Vzão-Vzão, uma flor branca, que é caracterizada pelo genótipo Bzão-Bzão. Quando eu cruzo esses dois indivíduos, eu sempre vou ter um terceiro fenótipo diferente aparecendo. Tipo, ó, cruzei uma flor vermelha com uma flor branca e veio uma flor rosa. Tá vendo que é um terceiro fenótipo? Não tem nada a ver nem com vermelho nem com branco. É uma terceira cor diferente. Então é isso que padroniza, é isso que caracteriza uma herança com dominância incompleta. Ninguém domina ninguém, porque aparece um terceiro fenótipo aqui na brincadeira. A vermelha é VV, Vzão-Vzão, a branca Bzão-Bzão e a rosa seria a mistura dos dois, V e B. Quando na geração F1 eu faço o cruzamento com VB, ou seja, eu vou cruzar duas flores rosas uma com a outra, aí eu obtenho o meu padrão do cruzamento na herança com dominância incompleta, que é 25% de indivíduos vermelhos, 50% de indivíduos rosas
e 25% de indivíduos brancos. Traduzindo, 25% de indivíduos homozigotos, 50% de indivíduos heterozigotos e mais 25% de indivíduos de outro grupo de homozigotos, tá? Para ver se vocês entenderam, bora para o exercício. Considere uma espécie de vertebrado que apresenta dominância incompleta para um determinado gene codificador do fenótipo da pelagem do animal e assinale o que for correto. Bom, vamos olhar alternativa por alternativa e eu vou mostrando para vocês o que tem de correto e o que tem de incorreto. Bom, animais homozigotos dominantes, homozigotos recessivos e heterozigotos terão fenótipos de pelagens distintos. Aqui nesse caso ele falou do fenótipo, ou seja, da cor da pelagem, mas você poderia extrapolar para as cores das flores que a gente acabou de ver no exemplo anterior, na explicação anterior. Sim, homozigotos dominantes, homozigotos recessivos e os heterozigotos, eles têm cores diferentes, eles têm fenótipos diferentes, por isso essa 1 é verdadeira. A 2. A proporção fenotípica de pelagem esperada para descendentes do cruzamento de parentais heterozigotos é de 3 para 1. Não. A gente acabou de ver no exercício 1 para 2 para 1, 25, 50, 25%. Por isso, essa alternativa está errada. Tá? Eu estou cruzando dois heterozigotos e desse cruzamento vão nascer 25% de homozigotos dominantes, 50% de heterozigotos e 25% de homozigotos recessivos. 4. Os gametas produzidos por animais homozigotos com fenótipos de pelagens distintos terão genótipos idênticos. Olha o que ele fala. Indivíduos que têm cor de pelo diferente vão ter o mesmo material genético, o mesmo genótipo? Não. Eles também têm genótipos diferentes, também têm genótipos distintos. Por isso, a 4 também está errada. 8. Nesta espécie de vertebrados, fenótipos de pelagem distintos em animais com genótipos de pelagem também distintos ocorrem porque a primeira lei de Mendel não se aplica durante a formação dos gametas desta espécie. Exatamente o contrário, pessoal. Só ocorre indivíduos com fenótipos e genótipos diferentes porque ela se aplica à primeira lei de Mendel, sim. Tá? Por isso a 8 também está errada. E a 16... O cruzamento entre animais homozigotos com fenótipos de pelagens distintas gera descendentes com fenótipos de pelagem iguais entre si e diferentes dos parentais. É a mesma coisa, vou voltar aqui, do exemplo, ó, fenótipos que são diferentes, genótipos que são diferentes, gerarão indivíduo de fenótipo também diferente e genótipo diferente dos seus parentais. Por isso, aquela afirmativa também está certa, certo? Então, aqui 1 e 16, a soma daria 17. Bora agora para o próximo assunto, pessoal. Bom, pessoal, vamos para mais um tipo agora. Vamos falar sobre os padrões do tipo codominância. Olha essa palavra, codominância. Co vem de junto, tá? Ou seja, quando eu falo de codominância, sempre que eu misturar dois indivíduos diferentes, eu vou ter um fenótipo mesclado. Esse terceiro fenótipo vai ser mesclado, ou seja, pega um pedacinho de um e um pedacinho do outro. Tá? Olha que exemplo interessante aqui. Eu cruzo uma vaquinha branquinha, bebê, com uma vaquinha preta, NN. Certo? Eu vou ter na minha geração F1 100% de vacas mescladas, porque eu tenho codominância. Aí quando na F1 eu cruzo as mescladas, aí sim eu tenho a minha resposta de 25% homozigotas dominantes, 50% heterozigotas e 25% de homozigotas recessivas. Tá? 25% de vacas brancas, 50% de vacas malhadas e 25% de vacas pretas. Sempre seguindo esse padrão aqui nesses casos. Então lembrem, codominância, eu vou ter um fenótipo mesclado, tá? Vamos fazer um exercício para ver se vocês entendem isso aí. Ó. O padrão genético da cor da pelagem da raça bovina Shorthorn é um exemplo de codominância, cujos dois alelos autossômicos envolvidos na pigmentação do pelo se manifestam no heterozigoto denominado Huon, tá? Os homozigotos apresentam a cor da pelagem vermelha e branca. Então tem aqui ó, homozigoto vermelho, homozigoto branca e heterozigoto é o Huon, que seria o mesclado entre um e o outro.
tá? Um criador dessa raça, ao cruzar um casal de animais cuja pelagem é do tipo ruão, grifem isso, ele está cruzando o tipo ruão, em 3 gestações subsequentes, obteve em cada gestação uma fêmea de pelagem vermelha. Então, sempre que ele cruzava um casal ruão, ele tinha uma fêmea de pelagem vermelha. Cruzava o casal ruão, uma fêmea de pelagem vermelha. Ele fez isso 3 vezes, tá? A pergunta é a seguinte: a probabilidade de repetição idêntica desses resultados nas próximas 3 gestações seguidas, a partir dos mesmos animais reprodutores, é D. Traduzindo, qual que é a probabilidade nas próximas 3 gestações desse casal ruão virem mais uma fêmea vermelha, na segunda gestação outra fêmea vermelha e na terceira gestação outra fêmea vermelha? Tá? Esse é um exercício que é um pouquinho mais complexo, mas não se torna difícil de jeito nenhum. Vamos deixar isso aqui mais claro. Ó, organizei a tela, então coloquei aqui para vocês. Ó, vermelho é homozigoto, branco é homozigoto e o ruão seria o heterozigoto. Vamos lá, primeira coisa, sempre colocar os alelos. Vzão para vermelho, Bzão para branco e Vb para ruão. Esses são os alelos. Aí ele fala assim, ó, eu vou cruzar os pais, que ambos são ruão. Então eu faço cruzamento aqui, ó, ruão, Vb com Vb. Aqui está o nosso cruzamento, ruão com ruão, Vb e Vb. No cruzamento eu tenho Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Bzão, Vb, Bzão com Vzão, Vb e Bzão com Bzão, Bb. Traduzindo, 25% das vaquinhas vermelhas, 50% das vaquinhas ruão e 25% das vaquinhas brancas. 25, 50, 25, seguindo o mesmo padrão que a gente viu no exemplo nos 2 slides anteriores. Tudo bem? Aqui fiz a anotação dos filhotes obtidos. 1/4 dos filhotes, ou 25%, vermelhos, 50% dos filhotes, ou meio, são ruões, e outros 25%, ou 1/4, são brancos. Tá? Para ter uma fêmea vermelha, qual que é a minha probabilidade? Ó, primeiro, fêmea do sexo feminino, 50%. E para ser vermelha, 1/4. Meio vezes 1/4, 1/8. Só que ele não quer isso uma vez, ele quer isso acontecendo 3 vezes seguidas. Então eu preciso que seja uma fêmea vermelha e depois seja uma fêmea vermelha e depois seja uma fêmea vermelha. Então, para isso, sempre eu multiplico as probabilidades. Para ser fêmea vermelha, 1/8. Depois, vezes mais 1/8 para outra fêmea vermelha. Depois, vezes mais 1/8 para outra fêmea vermelha, o que vai dar no final 1/512, que seria a alternativa D de dado. Certo, pessoal? Tá dando para entender? Vamos para o próximo caso agora, ok? Bora para o último da primeira lei de Mendel, pessoal. Daqui a pouco é a segunda lei de Mendel, tá? Agora a gente vai falar de genes letais dentro dos padrões de dominância. O que isso significa, pessoal? Quando eu falo de gene letal, é que algum par de gene ele pode causar a morte do indivíduo, tá? Sendo ele homozigoto dominante ou sendo ele recessivo, tá? O exercício ele vai te dizer se o que causa a morte é dominante ou recessivo. Bom, olha esse caso aqui, ó. Eu tenho um rato amarelo, casão, casinho, tá? Cruzando com outro rato amarelo, casão, casinho, certo? Desse cruzamento, os homozigotos dominantes, que seria o casão, casão, seriam embriões que nasceriam mortos, ou até mesmo nem nasceriam, ficariam dentro do próprio útero sem se desenvolver. Aqueles que são heterozigotos dariam ratos amarelos normais sobrevivendo, e os que são homozigotos recessivos dariam ratos marrons, tá? Ou agute, tudo bem? Então olha para esse esquema aqui do cruzamento. Ó, casão, casinho, casão, casinho são os 2 ratos heterozigotos. Casão, casão dá morte. Casão, casinho, heterozigoto, rato amarelo. Casão, casinho, heterozigoto, rato amarelo. Casinho, casinho, homozigoto recessivo, rato agute. Nesse caso, a probabilidade dos fenótipos e dos genótipos, ela deve mudar, tá? Como o casão, casão gera morte, então eu vou ter aqui, ó, 2/3, certo? 66,666% de ratos heterozigotos amarelos e 1/3, 33,333%, certo? De ratos agute homozigoto recessivo.
Levando isso em consideração, vamos fazer exercício muito fácil, tá, gente? Muito tranquilo esse exercício aqui. Gostaria que vocês prestassem atenção, mas ele é de boa. O alelo dominante casão é autossômico e condiciona a pelagem amarela nos ratos, sendo letal ainda na fase embrionária quando em homozigose. O que ele fala aqui? Casão mata o indivíduo, tá bom? Já o alelo recessivo casinho condiciona a pelagem selvagem, que seria a pelagem marrom. Considerando o cruzamento entre parentais amarelos, a probabilidade de nascimento de uma fêmea marrom é de... Bom, tranquilo. Primeiro, alelo, casão amarelo, casinho marrom. Nesse caso, casão morre, casinho gera amarelo e casinho gera marrom, tá? Cruzamento entre dois pais amarelos, casinho com casinho. Faço o cruzamento aqui, ó. Casão, vai dar casão, esse cara morre. Casinho, casinho e casinho com casinho dá casinho. O que me dá 2/3 de ratos amarelos e 1/3 de rato marrom, tá? Aí ele pergunta, considerando o cruzamento entre parentais amarelos, a probabilidade de nascimento de uma fêmea marrom. Então, fêmea, sexo feminino, meio, marrom, 1/3, meio vezes 1/3, 1/6 de chance, o que eu tenho marcado na alternativa E. Bom, pessoal, aqui a gente encerra a primeira lei de Mendel e no próximo videozinho que eu vou gravar para vocês é sobre a segunda lei de Mendel, ok? Vamos lá. Infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa. Assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.